Salve, salve, minha gente amiga, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos vivendo ainda em tempo de Copa do Mundo, Brasil fora da fase mais importante da competição, mas está aí, né? Tudo definido a nível de quem vai realmente para as semifinais. França e Espanha, Inglaterra e Argentina. Você arriscaria um palpite? Esta é a pergunta que fica no ar. A participação do programa de hoje com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem contigo? Tudo bem, Jorge Antônio Gerti, Paulo Mafessoni, da Grande Constantina. A saudação aos nossos convidados aqui nesse primeiro bloco. Vamos estar com o pessoal das categorias de base do futsal de Passo Fundo, do Passo Fundo Futsal. E no demais, eu tive prazer na última sexta-feira. Água que Deus mandava. Mas se é para testar a iluminação, tem que ser assim. O Gaúcho testando a iluminação do seu campo. Excelente iluminação. Depois, ou igual a União Frederiquense. Para mim, são os dois campos com a melhor iluminação do interior do estado. Não sei como é que está a do Passo Fundo. Agora o Passo Fundo vai ter que se mexer. Porque a iluminação do Gaúcho é sensacional, seu Jorge. Paulo Roberto Mafessoni, como foi o seu fim de semana? Muito bom, seu Jorge, muito bom. 4 seleções que já foram campeãs mundiais definem quem vai ficar com o caneco deste ano. Vamos arriscar um palpite ou vamos deixar que as coisas andem nos seus devidos lugares? Eu torço para a Argentina, mas enfim, a França é a grande favorita. Eu tenho a Espanha aí que está correndo por fora, né? Esse é um grande detalhe. Mas a Argentina, logicamente, mostrou o seu poderio e chegou a nível de classificação. Ricardo Ettinson é o responsável, o alemão, responsável pelas categorias de base do Passo Fundo Futsal. Juntamente com ele, a Gabriela dos Santos, que é vice-presidente, e o Taylor Góes, que é pivô, atleta do futuro do nosso Passo Fundo Futsal. Está voltando também o Campeonato Brasileiro de Futebol. Expectativa, depois desta parada para a Copa do Mundo, quem vem melhor, Grêmio ou Internacional? Quem contratará melhor, Internacional ou Grêmio? Expectativa, então, para a volta dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui na Terrinha, já estamos anunciando que para os primeiros dias de agosto teremos a primeira rodada do Campeonato Série A2, com a participação de Gaúcho e Passo Fundo, na busca à divisão de honra do nosso futebol. Que esse ano, efetivamente, isso venha a acontecer. São assuntos que nós vamos tratar e debater no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo comercial. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos vivendo ainda em tempo de Copa do Mundo, expectativa geral para os jogos deste meio de semana, França e Espanha, Inglaterra e Argentina. Quais dos 4 estarão na finalíssima do próximo domingo? Carlos Dantas, é com você. Olha, para mim a franca favorita, indiscutível, é a França. Só que, como o senhor falou, a Espanha corre por fora. Entre Espanha e Argentina, eu sou a favor da Argentina. Tem gente que diz assim, eu não torço nem que morra pela Argentina. Eu, todas as vezes que estive em Buenos Aires, ou mesmo na fronteira, sempre fui bem recebido pelos argentinos. Essa birra do futebol fica só dentro do campo. Entre ganhar uma Espanha ou uma França, prefiro que ganhe um sul-americano, principalmente depois que teve a intervenção do presidente dos Estados Unidos para que anulasse um cartão vermelho. Para mim, ali acabou a Copa. Eu vou dizer bem sincero, para mim o grande campeão é Cabo Verde. O resto é consequência e começou a surgir mais denúncias de rolo, né, de lavagem de dinheiro. A Associação Argentina de Futebol está no rolo. A CBF e a FIFA estão no rolo. Então, acaba desacreditando, pegando até nojo, às vezes, do futebol. Mas, vamos em diante para ver o que acontece, seu Jorge. No último final de semana, na sexta-feira, o Esporte Clube Gaúcho inaugurou o seu novo sistema, o primeiro sistema de iluminação a LED e que teve a concorrência e participação, logicamente, da imprensa da capital do Planalto. Foi um jogo-treino com a União do Paraná e lá estava o Carlos Dantas. Nós vamos mostrar aos telespectadores o trabalho do Dantas e, logicamente, a movimentação. Uma pena que a chuva atrapalhou um pouco o andamento desta inauguração. Mas vamos lá, esse é o trabalho de reportagem do Dantas. E na última sexta-feira aconteceu teste com a nova iluminação do Esporte Clube Gaúcho, num amistoso frente à equipe do Clube União do Paraná, da cidade de Francisco Beltrão, aonde que o ponto principal foi a iluminação e que chamou a atenção. Realmente, junto com a União Frederiquense, o Gaúcho hoje tem uma das melhores iluminações do interior do estado. Então tá aí, Gaúcho preparando para a estreia na Série A2, lá em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. E daí, Dantas? Quanto ao jogo em si, foi 1-1 com a equipe lá de Francisco Beltrão do Paraná. Isso aí é o de menos. Não vou fazer comentários, não vou tecer comentários sobre o jogo, porque eu não assisti todo o jogo e não acompanhei todos os detalhes. O que eu fui lá para ver mesmo foi a iluminação do Gaúcho. Faltam os ajustes que ficam de frente com as arquibancadas e gabines. Narrador, seu Jorge, vai ter que ir de boné à noite, porque a luz está dando bem nos olhos, só se eles regularem um pouquinho diferente. Mas, no geral, muito boa a iluminação. União Frederiquense e Gaúcho, tenho certeza, são as melhores iluminações do interior. Quero ver o Passo Fundo, parece que andou rebaixando as torres, melhorou a iluminação. Tomara que tenhamos duas grandes equipes
né, no Gaúcho do ano que vem com excelente iluminação. Mafessoni, estamos bem servidos agora para jogos noturnos. Passo Fundo com Gaúcho e Passo Fundo. Frederico Westphalen também está muito bem dotado. Enfim, o interior do estado está bem servido a nível de iluminação e não justifica agora a ausência do público com os jogos que estariam sendo realizados no espaço comercial, no espaço normal, não é? Verdade. E o que afasta bastante o público porque concorre com aquele período considerado período de trabalho, né? E, na verdade, a gente quer que as novas luminárias, tanto do Gaúcho como do Passo Fundo, sejam, de fato, luzes a trilhar e a brilhar e que o futebol do Passo Fundo siga as luzes, né? Provocado pelos novos holofotes e a gente consiga estar na primeira divisão do ano que vem. A parada não é fácil, mas dá para acreditar, porque tem muita tradição e muita camisa aí, seu Jorge. As categorias de base do Passo Fundo Futsal estão sendo observadas e tem como diretor o Ricardo Ettinson. É com ele que nós vamos conversar a partir desse momento, deixando que o Dantas já faça a apresentação do alemão. Alemão que já esteve fora do país por mais de 10 anos, falava aqui nas entrelinhas, e consequentemente volta para o Passo Fundo Futsal. Isso é muito importante. Apenas uma pequena correção. O alemão é o treinador hoje. A vice-diretora é a Gabriela dos Santos. O presidente lá, Gabriela, é o... Marcos Turello. Boa tarde, diretora. Boa tarde. Um prazer recebê-la aqui. Já esteve aqui com seu filho, que não é o que está aí agora, mas das outras vezes com o time do Betinho, do Vila Nova. Do Vila Nova. A sua experiência como vice-diretora e ter que separar sentimento de mãe com filho com um lado profissional, porque o Passo Fundo Futsal e é a estrutura de time grande, não tem chorar atrás da porta porque o filho perdeu ou não foi escalado. Como é que tu trabalha com isso, Gabriel? Tem que trabalhar bastante a cabeça, porque não é fácil. Muitas vezes estou sempre acompanhando, né? Muitas vezes junto com o alemão ali. E ele diz para mim, hoje não é torcedora, né? E muitas vezes eles estão no treino, até no treino mesmo eu estou ali, chuta, vamos lá. Mas a gente tem que também separar, né? Então a gente tem todos os outros meninos que também merecem atenção, que a gente tem que estar acompanhando eles ali. Mas não é fácil. O Taylor Góes é pivô, menino ainda, ao redor aí de seus 15, 16 anos, não é? Não sei se eu estou certo. 18 anos. 18 anos, já fechou os 18. Então, já responde por ele mesmo, né? Como é que você se sente aí nas categorias de base ainda do Passo Fundo Futsal? Você está aguardando o momento de ser chamado para o time principal ou é muito cedo ainda? Já estou no time principal. Muito bem. Aí está. Não, antes de passar para o alemão, faz a tua apresentação, qual é todo o teu nome, onde é que tu estuda, de onde é que tu vem, para onde que tu pensa que tu vai, enfim, te apresenta. Não precisa ficar nervoso e olha para aquela câmera lá. Faz 3 anos que eu estou no Passo Fundo Futsal. O filho da Gabi me chamou para... Quem é o filho da Gabi? O Bernardo. O Bernardo, porque senão só fica o filho da Gabi, não dá, né? O Bernardo. E daí? Daí eu fui até o Passo Fundo. Daí tô 3 anos aqui. Daí ano passado eu subi pro profissional. Você veio da onde então, Góes? Daqui mesmo do Passo Fundo. Eu tava treinando no campo. Muito bem. Jogava campo. Eles são mais objetivos, não é? Mas o alemão, e você como treinador experimentado que como é que você se sente assim, trabalhando no Passo Fundo Futsal e revelando os jogadores para a categoria principal? Primeiramente, é um prazer estar aqui, Jorge, Dantas, Mafessoni, telespectadores. Para mim é um prazer, uma honra estar trabalhando no time que eu criei raiz, o time que eu, desde a idade desse moço aqui, participei como jogador, desde a época de sub-20, lá no 2003, quando vim para Passo Fundo a primeira vez, sendo jogador, fazendo uma carreira em Passo Fundo, fora de Passo Fundo, voltando nas vestes de treinador. Para mim é um prazer imenso estar no Passo Fundo Futsal. Você é ijuiense. Ijuí não tem tradição no futsal, mas tem tradição de se manter entre as melhores equipes do futebol de campo no interior do estado do Rio Grande do Sul.
Como é que você aprecia isso? Como é que você nota a desenvoltura do futebol de Juí e o futsal, que lá não tem aquele avanço como Passo Fundo? Então, há uns 2 anos o futsal voltou lá em Juí. Obviamente que depois de tanto tempo sem, é mais difícil você reconstruir uma história, mas o Juí Futsal hoje vem aí jogando a Série Ouro também. Então, já teve até confronto contra o Passo Fundo. Só não tem tradição, né? Já tem alguns, mas não tem tanta tradição como o Passo Fundo, por exemplo. Não tem a mesma tradição que tem o São Luís de Juí, que por coincidência ontem, quando acabou o meu jogo de Sub-17, peguei o celular para dar uma olhada, estava na disputa dos pênaltis na Série D e venceu e passou mais uma fase, acho que está nas 8º da Série D. E o goleador estava de aniversário, né? Estava de aniversário, fez o gol e estava de aniversário, parabéns para ele. Bem, Alemão, como jogador, tu tem uma longa experiência, tem passaporte, como dizia o professor Foca, tem experiência internacional. Como é que é trabalhar com o jovem que tu sabe que tem futuro, mais cedo ou mais tarde? Obviamente que é bem diferente de quem já passou uma certa idade, não tem como tu corrigir, né, Alemão? Como é que funciona isso? Eu acredito que todo mundo ainda, independente da idade, consiga sempre estar em evolução no esporte. Então, a nossa briga maior com esse pessoal que tu percebe que tem uma qualidade, como esse menino que está aqui, o Taylor, como o filho da Gabriela, o B. Moura, como nós estávamos falando, a gente acaba pesando um pouquinho mais. A gente pesa, incomoda, briga, orienta, fecha a cara para eles porque eles precisam desse momento, eles precisam dessa barreira para eles entenderem que precisa superar, precisa querer para vencer nessa vida no esporte. Porque se não fizeram algo a mais, de gente mediana tá cheio. Atentamente está o Mafessoni observando o seu depoimento aí. É contigo, Maf. Exatamente. O Alemão, observando aí os trabalhos das categorias de base, você falou sub-20, sub-17, enfim, o Passo Fundo tem uma infraestrutura completa em termos de categoria de base, Passo Fundo Futsal. E as competições estaduais, como vai a campanha, como está a participação, os preparativos para essa caminhada? Estamos jogando, se eu não me engano, desde o sub-11, a Gabriela pode me ajudar melhor, nessas competições estaduais, Liga Gaúcha, a Federação. Eu represento a sub-17 e a sub-20 dentro de quadra e estamos classificados no sub-17 nas 2 competições, que é a Liga Gaúcha e o Estadual da Federação. Estamos classificados para os mata-matas. E no sub-20 ainda estamos no começo da primeira fase. Já não tivemos nenhuma derrota ainda, somente 100%, somente 100% não. Somente vitórias nessa campanha do Sub-20 até agora, mas ainda não acabou a primeira fase. Não só não tivemos nenhuma derrota, como também não pensamos em ter essa derrota, não é? Exatamente. Quanto mais você pensar em vencer, você está mais perto dos objetivos do final do ano, que é chegar sempre, como dizem os meninos dessa geração nova, tem que chegar na festa. Segue, Mafessoni. Assim, eu queria saber, nas categorias de base também tem a distribuição por série A, série B, série C, ou é todo mundo contra todo mundo? Não tem série, não. É por categoria. Por exemplo, o sub-11, crianças nascidas até que possam completar 11 anos durante aquele ano. Sub-13, sub-15, não tem série A nem B. Temos sim 2 instituições, que é a Liga Gaúcha e a Federação Gaúcha de Futsal, que promovem essas competições. Então, são 2 competições distintas, a nível estadual. E os jogos acontecem em partidas preliminares da equipe principal? Como funciona? Já aconteceu, mas é mais difícil por questão de horário, logística, liberar quadra muito tempo antes pelo regulamento. Então, em outras épocas foram feitos, isso aí inclusive poderia ser feito um apelo à federação e à liga de liberar um pouquinho mais esse espaço para trazer o público e assistir as categorias de base. Um sub-20 mereceria mais público, que é o próximo do adulto, o próximo do profissional. Então, assim, se pudesse fazer um apelo para termos mais preliminares dessas equipes, assim, seria muito interessante para os meninos ter esse público maior. Alemão, quantos jogadores que estão de fora, a região nossa, é muito fértil em atletas no futsal? Tem quantos de fora, e sem contar os de Passo Fundo mesmo? Hoje, no nosso elenco do Sub-20, a gente conta com 5 jogadores de fora. Temos de Caxias, de Chapecó, Não Me Toque. Mas a região norte aqui, ela é muito forte. A gente tem muitos meninos de Passo Fundo mesmo, que
tivemos um período sem a base, né? Sem ter essa base, que são os meninos que chegaram no sub-20 sem passar pelo sub-17, sub-15, que seria o interessante, que é uma das propostas do projeto atual do Passo Fundo Futsal. Até porque, desculpa eu interromper seu Jorge aqui, até porque para garimpar um guri do Russo, do Guarani, né, Ibirubá, e principalmente em Carazinho, tanto Cercés como Pinheiro, é difícil, porque eles têm umas categorias muito fortes e, Deus do livre, ir lá e roubar um guri desse, trazer o guri pra cá, arruma uma briga. Exatamente. Hoje a gente está enfrentando essas equipes, principalmente no sub-17, que eles são muito fortes, inclusive com mais tempo de história do que a gente, então a gente sofre nos confrontos contra eles, bate de igual para igual, mas é mais difícil de tirar os meninos de lá e trazer para cá. No cenário do sub-20 já muda a figura. Já somos mais referência em relação às outras categorias. Então, no cenário do sub-20, as pessoas buscam muito vir fazer parte, até por ser próximo ao profissional. Uma pergunta para a Gabriela dos Santos, que é a vice-presidente. Como é que é administrar os meninos que estão se projetando para a categoria principal, tendo um filho também nesse meio? Como eu falei antes, é bem complicado, porque tem sempre o coração de mãe, né? Porque mãe vem sempre em primeiro lugar. Mas a gente está sempre ajudando os meninos ali, a gente está sempre organizando, porque a gente tem os nossos treinos da Sub-20 também, né? E eles têm os treinos junto lá com o adulto. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando junto com eles para que eles possam estar treinando com o alemão e para que eles possam estar treinando lá com o Vandré, né? Então, para eles é bem puxado, porque eles já têm o treino do adulto, que às vezes é manhã e tarde, e ainda mais o treino da Sub-20. E a gente tem que estar ali auxiliando eles, né? Como coordenadora e, no meu caso, também como mãe, que não é fácil, né? Só para complementar, como é que é o nome do diretor das categorias? Tu é a vice, né? Eu sou a vice. O presidente é o Marcos Turello. Marcos Turello. Ô, Marcos, tu ficou devendo, né? Tá anotado aqui. A pergunta pro seu Jorge, pro Taylor. Taylor, tu tá numa fase de encruzilhada profissional. Transição, né? Vamos usar a palavra mais certa. Transição. Tu tá num momento que tu não pode voltar, mas se tu puder ir pra frente, é o que tu quer. Aí tu vai ver assim, bem, na categoria de base, o Tivo Alemão, que foi um dos grandes goleadores do futsal. E no grupo adulto, tem Vandré, que foi um dos grandes craques do futsal brasileiro e mundial. Então, tu não tem que dizer assim, não, eu sei mais do que tu, coisa que é parecida. Tu tem que assimilar o golpe e jogar. Porque se não mostrar futebol, os que estão te coordenando sabem tudo. Não adianta querer dar migué. O que tu acha? É ou não é? É verdade. Então, complementa. É contigo. Tipo, na Sub-20 tem a jogada do alemão e os treinos do alemão é bem diferente com o Vandré. Daí tem que assimilar os dois, né? E outra coisa, no grupo adulto, quando tu treina, tem os caras que gostam de sacanagem, né? Gosto, e aí tu tem que ir por cima, porque senão ele te machuca. Não. Pelo menos no meu tempo de categoria de base do Atlético Carazinho, a Maurinho um dia foi lá, vai por cima. Não, mas não vou incentivar isso com vocês. Porque o futsal é outro nível e a gurizada do adulto é um pessoal muito gente fina, né? Eles recebem muito bem vocês, né? Gente fina. Só que não dá pra dar coisa arada, senão já toma também. Mas também não pode dar moleza, né? Tu tem que mostrar a tua personalidade. Sim. Isso aí. Gabriela, como é que é administrar aí a meninada? Porque eles têm que ser formados como cidadão, como homem de bem e tal. É o princípio do esporte do modo geral, não é? E eles têm que apresentar aquele boletim do colégio e tal para se manter entre a base do Passo Fundo Futsal, ou não há uma exigência assim? Não é uma exigência, né? Mas isso fica do professor. Como o alemão falou, ele é o treinador da 17 e da 20 e a gente tem as turmas da escolinha, né? Nas turmas da escolinha, o professor às vezes pede, né? Para que os meninos, até um pouco pelos pais, que os pais gostam que tem uma cobrança da escolinha, tem uma cobrança dos times de competição para que eles estejam estudando, estejam bem na escola e também possam estar indo treinar. Então, mais na escolinha, ali nos times de competições menores, isso muitas vezes ocorre. O pessoal cobra ali que apresente o boletim, que apresente como está na escola para poder continuar treinando. Taylor. Diretora, Oi. o que o Passo Fundo Futsal oferece para essa meninada?
Na verdade, a gente tem escolinhas, né? Desde o sub-7 até o sub-15. E além das nossas escolinhas, a gente tem os times de competição, que são os times que o Alemão já tinha citado, que é a sub-11, a 13, a 17 e a 20, que são os que jogam os campeonatos estaduais. Quem joga na escolinha, eles jogam mais os campeonatos regionais, né? Que a gente tem a Taça TG, temos em Passo Fundo hoje a Copa São João, que eles todos estão participando, né? A gente tem mais ou menos em torno de 110 crianças nas escolinhas, fora as crianças dos times de competição. E todos eles participam em determinadas competições, mas todos eles estão jogando e participando. Eu fiz essa pergunta porque o Dantas há pouco disse que se pode garimpar jogadores na região. Um menino que sai de uma cidade aqui do interior e vai para jogar, o que o Passo Fundo oferece? Escola, uma ajuda de custo, alojamento, como é? Como Na funciona? verdade, para as categorias iniciais, a gente não tem nada disso ainda, né? O que a gente tem são alguns meninos da Sub-20, que o Passo Fundo, com a gente tem essa parceria de alguns que já estão treinando com eles. Eles têm bolsas de estudos, né? Tem alguns que estão treinando com o adulto, que recebem alimentação, alguns que já recebem ajuda financeira, né? Mas isso é mais para os que estão na Sub-20 com o adulto. Infelizmente, hoje, nas categorias de base, a gente não tem ainda esses recursos, né? Estamos buscando, estamos encaminhando projetos para o ano que vem, mas essa nossa diretoria, que nem o Dantas falou, que sou eu e o Marcos, é uma diretoria que a gente está assumindo esse ano. Então, a gente ainda tem vários projetos para os próximos anos. Para esse ano ainda, a gente não tem esse recurso para oferecer para os nossos atletas. Muito bem, nós estamos conversando com o Ricardo Edson, que é o treinador das categorias de base, Gabriela dos Santos, vice-presidente, e com o atleta, o jovem atleta Taylor Góes, que é pivô e que está em ascensão e poderá ser aproveitado na categoria principal do Passo Fundo Futsal. Depois do intervalo, a gente volta com mais detalhes. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte.
TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente, você nos acompanha pela Coprel TV em outros 47 municípios, além das redes sociais e pelo Box. Tudo bem? Estamos conversados. O programa de hoje lamenta o passamento do senhor Norberto Azambuja Ilha, pessoa vastamente relacionada aqui na capital do Planalto, que nos deixa aos 79 anos. Norberto Azambuja Ilha é progenitor do nosso amigo e conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo, o Betinho Ilha. As nossas condolências à família Azambuja Ilha pelo passamento do Norberto. E voltemos então, porque a vida continua. Campeonato Brasileiro de Futebol volta neste meio de semana, já teremos os primeiros jogos, preparativos do Esporte Clube Internacional e do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pergunta que fica no ar: será que eles voltam melhores do que apresentaram até agora para o encerramento do primeiro turno da competição? Já lhe respondo. Antes, eu quero um gancho. Mais uma do ginásio de esporte Passo Fundo que eu descobri. Vocês sabem que a família que teve desapropriada aquela área estão recebendo os precatórios até hoje e o ginásio não funciona? Vocês sabem que fizeram um show lá no ginásio, onde a acústica é horrível, mas isso é em qualquer ginásio. Quando acenderam, quando as luzes estavam acesas, a primeira palavra do J Quest, alô, caiu toda a iluminação. O J Quest estava dormindo já no hotel, 1h da manhã, foram atrás para voltar e ficou aí fazer um show às 2h da manhã. Tudo por quê? O ginásio não funcionou. E os familiares, legalmente, devidamente, estão recebendo os precatórios. Porque cada prefeitura no estado tem que mandar um tanto, em torno de 1 milhão, para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça que divide esse dinheiro e paga os precatórios. Então, já está quase paga a área e o ginásio não saiu. Desde o tempo do senhor Oswaldo Gomes. É ruim ou quer mais? Vamos adiante, seu Jorge. Bom, notícia boa. Passo Fundo Futsal, 6. Jaraguá, 0. Não, esse é o problema dessa reformulação do Campeonato Gaúcho. O Alemão vai me ajudar. Depois a gente fala do Inter e do Grêmio. É um renascimento do nosso futsal, né, Alemão? Porque passou esse período de transição, confusão com liga não leva a nada, federação sob intervenção. Aí o atual presidente teve que entrar com uma ação no Tribunal de Justiça, eu estive acompanhando esse processo, e aí ele foi mantido no cargo. Pelo menos endireitou agora, parece que a confederação. A federação, porque a confederação, não vamos falar, deixa quieto. Mas aí tem esse problema. Tem Passo Fundo, Atlântico, a CBF e Uruguaianense, os 4 melhor tecnicamente hoje, eu imagino. E aí tem que jogar contra Jaguarão, não, nem vou citar outros nomes para não desfazer. Não sei se o Fernando largou aí uma entrevista, o presidente do time do Jaguarão é um jogador, o número 17, Marcelo. Passa aí, Fernando, olha o que diz o presidente do Jaguarão aí. Independente do resultado do Passo Fundo Futsal ter vencido o Jaguarão, um detalhe me chamou a atenção como repórter. O presidente do time, o Marcelo, que está aqui nos dá entrevista, é jogador da equipe. Como é que é essa situação, presidente? Boa tarde, dá para se dizer, né? Que o jogo começou cedo hoje, não no horário oficial. Cara, desde 2023 fui eu que fundei o Jaguarão Futsal, né? E jogava já, iniciei, sempre fui atleta lá na minha cidade. E aí, como não tinha outra pessoa para dar o pontapé inicial, eu dei o pontapé inicial. E aí me tornei presidente e jogador. Aí, 2026 agora, tive uma lesão no joelho, 5 meses fazia que eu estava fora, eu ia precisar operar, não precisei operar. E hoje eu voltei, dentro de quadra com os guris, nem fez questão de entrar, agora no finalzinho entrei para bater uma falta. Mas a gente sabia da dificuldade do jogo, da equipe do Passo Fundo, né? O time do Passo Fundo é uma equipe muito qualificada, que é acostumada a jogar, campeonato bastante qualificado, né? E aí a gente sabia do jogo difícil, a gente também não conseguiu vir com um time titular. Nossos jogadores tudo trabalham lá na cidade, né, cara? É muito longe daqui, pra te ver vai dar em torno de 25 horas de viagem. Aí a gente vem aqui jogar com
com o coração na ponta da chuteira, como se diz, e tentamos de tudo que é forma tentar pontuar, mas a equipe é muito difícil de jogar aqui, mas vamos ver o que nos espera nos próximos jogos aí da tabela. Para encerrar, presidente, se tivesse pênalti a favor, o senhor quer ter que cobrar, né? Não, com certeza ia deixar a decisão pelo treinador ali, ele que decide, eu não influencio nada dentro de quadra. Respeito todo mundo, mas se ele me chamasse para bater, com certeza eu iria bater. Mas essa é uma regra popular. O pênalti é tão difícil que o presidente deveria bater. Não, com certeza, mas se me chamasse eu ia sim para bater. Bom retorno, boa viagem. Obrigado, valeu. Professor Vandré, que cada dia que passa vai fixando mais o seu trabalho na cidade de Passo Fundo através do futsal. Ele que foi um grande atleta no passado e que hoje dirige essa grande equipe Passo Fundo Futsal. Uma análise dessa vitória, que não tem uma equipe que... A gente sabe que Passo Fundo é superior, mas é nessa hora que se tira as lições, né, professor? A Zé tá falando com você, com vocês aí. Eu acho que a gente fez o dever de casa. A gente tá 20 dias, né? Estava 20 dias sem jogos oficiais, só treinando. Então, era um jogo perigoso em relação a isso. A gente está no ritmo, ter desacelerado o ritmo das outras semanas. Então, acho que valeu por isso também. Nós temos agora, semana a semana, 2 jogos a cada semana, se não 3. Então o jogo de hoje foi para dar essa confiança, para rodar todo mundo, a gente voltar a competir e o mais importante, vencer os 3 pontos dentro de casa. Finalmente chegou mais um pivô, né, Romarinho? Um atleta que já tem uma história dentro do Passo Fundo, é um pivô canhoto, um pouco mais de característica diferente, um goleador, então a gente espera pouco a pouco ele entrando e também melhorando, né? Estava em outro nível. E aí a gente agora também ajudando a ele ao mais rápido possível. A gente está englobando ele dentro do coletivo, poder chegar a mais jogadores ainda. A gente está aí na expectativa para a gente também em busca das decisões, em busca de títulos também no segundo semestre. Ok, obrigado, professor. Valeu, abraço. Tá aí, vocês viram? Ele é obrigado a bater pênalti, que presidente que joga é obrigado a bater pênalti, porque o pênalti é a coisa mais difícil. É ou não é, Alemão? Alemão, essa transição 6-0, na tua opinião, para que serviu, além dos pontos, uma partida como essa? Essa transição do nosso futsal gaúcho aqui, ela tá numa fase, digamos assim, principal agora. A nossa transição é agora que vai mudar de vez, pois muitas equipes migraram para a federação, porém estão em série bronze e série prata. Esse campeonato hoje, que teoricamente ele está com uma qualidade técnica um pouquinho inferior a outrora, sim, vai voltar a ser o que era há bons tempos atrás. Pois essas equipes de tradição do esporte aqui do Rio Grande do Sul estão migrando de novo. Quanto a esse jogo de sábado, do 6-0, eu acredito que serviu muito para voltar a competir, pois já estávamos há mais de 2 semanas sem competição na categoria adulta. Então era preciso competir, porque o treino, por mais intenso que ele seja, nunca é um jogo. Então precisa desse enfrentamento e medir o nível que a equipe se encontra nesse momento. Agora, no meio da semana, já tem uma competição mais puxada, que vai ser a Copa RS, que dá uma vaga para Taça Brasil, se eu não me engano, Copa Brasil, em nível nacional. Essa é outra que o bicho vai pegar. E esses jogos vão ser sempre no meio de semana. Então, atenção, torcedor. Vamos ter jogos no meio da semana e no fim de semana. Exato. Essa é um pouquinho mais disputada, digamos assim, até pelo formato da competição, que ela é quase mata-mata, ela já é direta. São 3 equipes, se eu não me engano, na chave do Passo Fundo agora. E precisa ganhar e classificar, né? Para ir para as próximas fases. Vamos voltar às categorias de base, que é fundamental, que você é o treinador. Os treinamentos são feitos aonde? Porque essa meninada toda, como é que você consegue acomodar? Nossos treinos são todos lá na ABB, na Associação do Banco do Brasil. É uma parceria que o Passo Fundo Base tem com a ABB. E desde de segunda até sábado, diariamente ali as categorias de base estão treinando lá. Você trabalha, mas tem, logicamente, os teus assessores. Sim, tem. Como eu sou da Sub-17 e Sub-20, tenho o treinador da Sub-15, da Sub-13, da Sub-11, com seus auxiliares. Muito bem. Tu lembra o nome deles? Dos treinadores? O auxiliar da Sub-17 e da Sub-20
é o Bernardo Moura, que está cursando Educação Física, que é o jogador, é o meu auxiliar. Temos alguns pais que ajudam também. E das categorias inferiores, hoje é o Abner Moreira, né? Se a Gabi não me desmentir aqui, é Abner Moreira, o atual treinador. Gabriela dos Santos, você como vice-presidente, administrar toda esta situação e receber novos candidatos ainda nas escolinhas de base ou não? Tem algumas categorias que a gente tem vagas, né? Tipo, para o pessoal ir treinar. Mas algumas a gente já está com as turmas fechadas. Né? São turmas com 25 alunos e a gente está com a turma fechada e com lista de espera, graças a Deus. Pode observar tudo isso aí pelo site. Isso, a gente usa bastante nosso Instagram, né? Que é a página da base. A gente tem ali os contatos da nossa secretaria. Então, quem tiver interessado pode chamar ali no WhatsApp da secretaria, que o pessoal vai atender e vai passar bem direitinho as vagas e as categorias que a gente tem. Ali também a gente está sempre postando que a gente tem treinamento exclusivo de goleiros. É uma escolinha de goleiros e agora a gente está planejando, como a gente está com essas turmas já fechadas e ainda, graças a Deus, tem gente procurando, em abrir algumas turmas novas em horários de contraturnos das escolas, tipo para as crianças que estudam de manhã irem treinar à tarde e vice-versa. Só para nós encerrar essa parte aqui, diretamente as categorias de base. Alemão, ano que vem tem um detalhe importante que serve para ti, Taylor. A Liga Nacional, tanto a Série A como a B, ou a Prata, ou a... Como é que é? Silver. Silver. Em inglês, silver quer dizer prata. A fanats.com/pt fechou um acordo com a Liga Nacional de Futsal, que a partir do ano que vem eles transmitem todos os jogos para a Europa e para a Ásia. Você que jogou na Itália, qual é a importância desse tipo de trabalho? Eu acredito que hoje seja fundamental como vitrine para esses meninos que estão surgindo. No meu momento de jogador, nós não tínhamos essa visibilidade, era somente através de procuradores, empresários. Então, hoje fica muito mais fácil essa visibilidade e serve também para engrandecer o nosso futsal, né? O nosso futsal nacional aqui sempre chegando nos campeonatos mundiais, nas Copas do Mundo, futsal aí sempre... O Brasil ou sendo campeão ou vice ou brigando pelo título. Então, para essa meninada aí é importante essa visibilidade. Qual é a expectativa do Taylor para ser guindado à divisão principal do Passo Fundo Futsal? É esperar, é treinar ou você já está treinando com aqueles que são considerados do time de base, o time principal? Estou treinando com eles, mas estou me dedicando o máximo. Muito bem. Aí está. Isso aí. É isso aí. Esses meninos, eles acabam que recebem esse convite, esse primeiro convite. Então, essa primeira experiência com o time profissional, ela é mais impactante porque eles saem de um nível de categoria de base para confrontos com jogadores já consagrados, já consolidados, como os atuais aqui. Campeões já de 2 competições. E a pegada é outra, né? A chegada é outra. É mais difícil, eles precisam perder a timidez, precisam criar aquela coragem, eles precisam se impor também nos treinamentos. Isso é uma briga minha como treinador deles, para quando eles estão no profissional, eles precisam se impor. Eles não têm que ir lá fazer número, eles têm que mostrar o valor deles para poder ser aproveitado. Eu vou discordar. Não tem que se impor no treino, tem que se impor na hora do jogo. Na hora do pega pra capar, vou pra cima. Porque se pipocar, velho, tchau pra ti. Mas se não... Tem outro atrás. Se não se impor no jogo, o Vandré não bota pra cancha. Se não se impor no treino. Muito bem. Estamos satisfeitos com a participação de vocês, mas fiquem aí na bancada, porque ainda a gente vive em tempo de Copa do Mundo. Tá? França e Espanha já começam nesta terça-feira, Inglaterra e Argentina jogam na quarta, horário 4 da tarde, minha gente. 4 da tarde, praticamente para um pouco o comércio e a indústria, para a observação de quem serão os finalistas da competição, da maior competição de futebol do mundo. França e Espanha, Inglaterra e Argentina. Opinião de vocês, meu caro alemão
e, logicamente, com a nossa diretora, não é, que vai falar também aos telespectadores, porque ela aprecia o futebol como um todo. Gabriela, você tem um palpite? Você acha que quais as equipes que chegarão à finalíssima do Campeonato Mundial? Eu acredito que seja a Argentina. Aposta na Argentina porque é um país vizinho, não é? E é a pedra no sapato ou na botina do torcedor e do jogador brasileiro. E você, alemão? Eu acredito na França e na Inglaterra. Um pouco pelo jogo que eles apresentam. A Inglaterra, para mim, tem um jogo superior ao da Argentina hoje. E um pouco por ser brasileiro e não conseguir pensar em ver a Argentina de novo lá. Muitos enfrentamentos que eu tive contra atletas argentinos nunca foi fácil. Então, não são situações boas vê-los comemorando. O argentino é manheiro, né? Não é muito fácil a lida com eles. Sabe catimbar. Precisa ser gaúcho, precisa invocar o gauchês também para bater de frente com eles. E o Taylor? Eu acho que é a França. Rapidinho, curto e rasteiro, né? Taylor não é de muita conversa. Tudo bem. Mas com relação à Copa do Mundo, eu sou obrigado a dar minha opinião, participar, porque a gente lida com órgão de comunicação. Mas, pessoalmente, quando entrou aquela intervenção do presidente dos Estados Unidos, eu perdi o pique pela Copa do Mundo em si. Porque envolve muito dinheiro, muita trapaça, e agora estão começando a surgir as denúncias. A prova é que a FBI pegou 200 e poucos milhões de dólares lavados através da Associação Argentina de Futebol. É certo que a CBF está no meio e tem rolo aí. Então, é complicado. Mas, já que é pra gente se iludir, eu aposto ainda na raça e pegada do futebol argentino. Seja a Espanha, seja a França que venha. Porque a nossa raça que a gente perdeu, que o próprio gaúcho tinha, né? Essa raça, né, do sul, do hemisfério sul, nós aqui meio que desapareceu. Mas a Argentina não. A Argentina não tem bola perdida. É pegada uma em cima da outra. Então, isso é o que valoriza o futebol. Claro que eles têm o Messi para desequilibrar. Porque pode escrever, na próxima Copa, a Argentina vai sofrer. Porque não tem mais nenhum craque, que nem o Brasil tinha Ronaldinho Gaúcho. A Argentina pede Messi, porque na próxima ele não vai estar. Então, argentinos, aproveitem para ganhar agora, porque tão cedo depois vocês não vão ganhar. As quartas de final do Mundial foram de muitas emoções. Espanha e Bélgica, Argentina e Suíça, Noruega e Inglaterra, e o nosso selecionado, que vocês não são muito simpáticos aí, o argentino, né? Lutando até o final, virando o jogo e tal, e chegando a esta semifinal. E o detalhe, Alemão e Dantas, vocês observaram o crescimento das seleções que estavam nestas quartas de final? O que nos reserva emoção, então, para a semifinal e para a finalíssima, então, nem se fala. Principalmente dos países da África, né? De 10 times da África, um só ficou fora das oitavas de final, que foi a Tunísia. O resto, todo mundo chegou. E alguns chegaram e foram até prejudicados pela arbitragem, na minha opinião, em alguns jogos, não todos. Desta semifinal, dessas quartas de final, o que mais te impressionou? Espanha e Bélgica, Argentina e Suíça, Noruega e Inglaterra, enfim. Qual o jogo que te chamou mais atenção, meu caro alemão? Para mim, me chamou a atenção o jogo da Noruega com a Inglaterra, que são equipes tradicionais, que tradicionalmente não eram rivais, porque a Noruega sempre foi inferior, né? Mas agora são rivais, hoje, né? E hoje, com a globalização do futebol, a gente vê a África, que era sempre muito dotada fisicamente, aplicada taticamente, assim como uma equipe como o Japão, que fez frente ao Brasil até o último minuto. Então, hoje a gente precisa mudar um pouquinho a visão, que o futebol ele é muito mais equilibrado. A Gabriela dos Santos tem opinião? Na verdade, eu não acompanhei muito, né? Eu escuto só mais o que os meninos estão falando, né? Então eu prefiro não opinar nesse. Muito bem. E o Taylor teria
uma preferência nestas semifinais e finalíssima do Campeonato Mundial? Você torce por alguém? Tem preferência ou não? Eu acho que vai ser finalista França e Argentina. Aí está. A novidade, gente, que surgiu ontem à noite, o Grêmio contratou o Giovanni Cabral, meia do Cabo Verde. Já está acertado, chega hoje ou amanhã para acertar com o Grêmio, fazer os exames, contrato de 1 ano e meio. Eu acho, Alemão, pelo que a gente viu daquele time de Cabo Verde, todos os jogadores são aproveitáveis no Brasil, né? Porque eles apresentaram um bom futebol, né? Com certeza, eu acho que é uma seleção que demonstrou alegria no jogar e aquilo que se perdeu muito, a vontade de querer fazer ainda, né? Então essa seleção do Cabo Verde nos demonstrou que ainda temos como viver com emoção esse esporte, porque eles ainda querem algo. Não é milionário aquele contrato que o que manda é somente a carta do dinheiro. Então eles ainda têm aquela vontade de disputar, de competir o futebol. O meu medo é que depois que eles se contaminarem com os euros e dólares, volta a ser o que são os nossos times brasileiros aqui. Desaparece a ginga, a vontade, a raça, porque eles tinham raça, pegada, e fazem uma coisa que eu noto que a maioria dos times europeus e o brasileiro copiaram isso. Quando aperta, dá o toque para trás. Vários deles tiveram coragem de roubar a bola no meio e ir para cima. Quebrar as linhas de defesa através do drible. O drible desapareceu no futebol brasileiro. Só tem toque. É tapinha para um lado, tapinha para o outro. Ir para cima, driblar, não temos mais. Mas depois, seu Jorge, antes de encerrar, eu quero dar uma pintada e uma pitada no Série A2, que vem fervendo aí. Pois é, a Série A2 me preocupa, porque pouco tempo para a preparação das equipes, não é? A maioria já está se preparando. A maioria né? Sim, mas Gaúcho e Passo Fundo começaram. Já estão treinando. Já estão treinando. Sim, mas estão treinando, mas com pouco tempo, porque tem jogadores chegando essa semana. Sim, essa semana está previsto chegar mais 10 jogadores no Passo Fundo. O Gaúcho já vem treinando. O futebol tem que dar liga, não adianta fazer 60 dias de preparação e não dar liga. Mas a minha preocupa é a estreia, tanto do Gaúcho como do Passo Fundo. O Passo Fundo estreia em casa contra o Apafute, aquele time de Caxias, recente, primeira vez que participa. E o Brasil de Pelotas recebe o Gaúcho lá na Bomboneira Pelotense. O Pelotas reestruturado, torcida motivada por causa desse SAF. E aí nós vamos ver que jogo. Para mim, teoricamente, a maior obrigação é o Passo Fundo vencer em casa. Porque se arrancar com derrota ou empate, vai ser complicado. Porque no mínimo tem 5 equipes para 2 vagas para a Série A2, para a Série principal do ano que vem. Já melhorou, então. Tem 5 equipes para 2 vagas, né? Porque antigamente, nos programas anteriores, o Dantas dizia que uma das vagas já estava garantida, que seria o Brasil de Pelotas, né? Mas eu não acredito em vaga garantida numa competição que é altamente equilibrada, a Série A2 do nosso campeonato. O senhor sabe por que eu mudei minha opinião, Sr. Jorge? Porque eu fui atrás de informações. Por exemplo, o União Frederiquense, para mim, era mais um participante. Estava endividado. E o União Frederiquense fez uma parceria com a comunidade, quitaram as dívidas e estão montando um baita time. Então vem União Frederiquense, Gaúcho, Brasil de Pelotas, sem falar em Glória de Vacaria. Esportivo de Bento, Glória de Vacaria, não é? Veranópolis, vai ser a Guarani série de mais Venâncio difícil. Aires. Todo mundo cresce na parada e todo mundo quer chegar na divisão de honra do nosso futebol. Mas eu agradeço a vocês, dirigentes da base do Passo Fundo Futsal. Voltem sempre e continuem revelando valores e formando cidadãos, o que é muito importante. Eu quero agradecer aí, de antemão, para a assessoria de imprensa, né? E o vice-presidente Bueira, o Bergman e todo o pessoal que faz assessoria de imprensa. Acertaram de vir aqui, cumprido, sensacional, parabéns pelo trabalho. Como é que é o nome do presidente? É o... Marcos. Marcos? Não, o presidente do clube é o... Agora é o Indiomar. Indiomar. Presidente Indiomar, aquela matéria especial que a gente fez, sai na próxima segunda, presidente. Parabéns pelo belo trabalho e gravei a frase que o senhor falou, presidente. O Passo Fundo Futsal não é de 1 ou 2, é de toda a comunidade. Isso é muito bom. No próximo final de semana estaremos aqui
já conhecendo o campeão mundial de futebol, a seleção maior do futebol mundial. Isso é muito importante, senhoras e senhores. Encerramos o programa de hoje, agradecendo a sua companhia e lembrando, hein, se você não fez a vacina contra a influenza, faça, porque nós amamos vocês. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.